Neste vídeo, iremos entender a diferença entre sistemas analógicos e digitais. Preparado? Vem comigo! O curso de circuitos digitais é uma sequência do curso de eletrônica analógica. Isso acontece por um motivo. O mundo dos sistemas eletrônicos nasceu analógico e hoje transitou para o digital de uma forma muito rápida. Compreender a diferença entre os dois sistemas ajuda bastante na compreensão de como essas novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas são feitas e como elas estão conectadas com o nosso mundo. Para entender a diferença entre sistemas analógicos e digitais, precisamos entender o que são representações numéricas. Em nosso mundo físico, a gente usa representações numéricas para tratar quantidades. Essas quantidades podem ser uma medida de altura ou de temperatura, por exemplo. Podem ser uma quantidade monitorada, como a quantidade de hemoglobinas presentes numa amostra de sangue, e podem ser também quantidades guardadas, como a quantidade de dinheiro que você tem, por exemplo, na sua conta do banco. Ou podem ainda ser quantidades manipuladas algebricamente por meio de uma soma, subtração e por aí vai. De qualquer forma, a gente usa a representação numérica para representar valores de quantidades no nosso mundo físico. E acontece que a gente tem basicamente duas possibilidades de representação, que são a analógica e a digital. O TOT vai dizer que na representação analógica, uma quantidade é representada por um indicador proporcional continuamente variável. Confuso? Então vamos imaginar um velocímetro de automóvel. No velocímetro, o ângulo do ponteiro no painel é proporcional à velocidade do carro. Em sistemas mais antigos, um cabo conectava a transmissão ao velocímetro no painel. Quando a velocidade aumentava, o cabo era ajustado, alterando os ponteiros. Neste exemplo, não temos a velocidade precisa que o carro se encontra. A gente arredonda os valores de cabeça para o valor mais próximo do ponteiro, mesmo sabendo que a velocidade certa não é aquela. Um outro exemplo é o exemplo do termômetro. Os termômetros de mercúrio, que já deixaram de ser usados por questões ambientais, mas eles já foram muito utilizados no passado. Esses termômetros de mercúrio, nesse caso o mercúrio reage à temperatura ambiente, que vai variar a altura de acordo com ela dentro do equipamento. Da mesma forma que no velocímetro, o termômetro nos mostra uma escala de temperatura que a gente arredonda quando a gente lê o valor. Porém, o valor mostrado é de uma precisão muito maior do que a mostrada na escala do termômetro. Reparem que nos dois casos em questão, estamos usando meios mecânicos para medir uma quantidade contínua. Em sistemas analógicos elétricos, a quantidade física mensurada é convertida em uma tensão ou corrente elétrica proporcional. Isso pode ser visto no microfone, que capta o sinal analógico de nossa voz e gera uma tensão de saída proporcional ao volume e à frequência das ondas sonoras que a gente gera ao falar. As quantidades analógicas apresentam uma última característica importante. Elas vão variar ao longo de uma faixa contínua de valores. Então, a velocidade do carro pode ir de 0 a 160 km por hora. E o microfone pode ter uma saída que varie de 0 a 10 mV, por exemplo. Se você entendeu como que funciona o sistema analógico até aqui, vai ficar fácil entender como as representações digitais ocorrem. O TOT vai dizer que em uma representação digital, as quantidades são representadas por quantidades proporcionais, mas por símbolos denominados dígitos. Essa definição não ajuda muito, mas a gente pode entender se a gente pensar que na representação digital não temos a continuidade presente no sistema analógico. Então considere agora um velocímetro digital. Nesse velocímetro, você não tem mais como representar todas as velocidades entre 0 e 160 km por hora. As velocidades são mostradas por meio de saltos ou degraus. Se o carro estiver a uma velocidade de 58,7 km por hora, provavelmente o display vai mostrar 59 km por hora. Dentro da matemática, dizemos que representações analógicas são contínuas e as representações digitais são discretas. Nas representações digitais, não há ambiguidade na leitura da quantidade. Na analógica, você tem uma interpretação mais livre ao arredondar os valores para aquilo que for mais conveniente, como foi o caso do velocímetro de ponteiro que a gente falou agora há pouco. Em resumo, podemos dizer que um sinal analógico
apresenta variações infinitas entre cada um de seus valores, formando uma variação contínua ao longo do tempo, conforme podemos ver nesse gráfico representando uma determinada forma de onda. O sinal digital, por outro lado, ele apresenta valores discretos, com valores descontínuos ao longo do tempo. No mesmo exemplo anterior, poderíamos ter um desenho que se assemelha a uma escadinha, pois, diferentemente do sinal analógico, temos variações finitas entre esses diferentes valores que formam esses degraus da escada. Os dois gráficos anteriores, sobrepostos, destacam a diferença entre as duas formas de representação, a analógica e a digital. No sinal analógico, o próprio nível de tensão do circuito ou a intensidade da corrente elétrica podem indicar diretamente o valor numérico sendo representado. Assim, o valor exato do nível de tensão ou da intensidade da corrente são importantes, e aí qualquer mudança no sinal vai alterar o valor representado. No sinal digital, cada degrau dessa escada, ou seja, cada valor numérico, é representado por uma sequência de níveis lógicos, que são representados por zeros e uns, onde cada dígito é chamado de dígito binário ou bit. Para isso, os níveis de tensão do circuito são mapeados para representarem ou o nível lógico 0 ou o nível lógico 1. Isso pode ser feito, por exemplo, definindo que os níveis de tensão entre 0 e 0,8 volts representam o nível lógico 0 e os níveis entre 2 e 5 volts representam o nível lógico 1. Dessa forma, no circuito digital, o valor exato dos níveis de tensão não são importantes, e sim qual o nível lógico que ele está sendo representado. Quanto mais bits forem usados, mais valores eu consigo representar dentro de um determinado intervalo. Agora, quando a gente trata de sistemas analógicos e digitais, a gente está falando dos dispositivos projetados para manipular essas quantidades físicas que podem assumir valores digitais ou analógicos. Como exemplo de dispositivos digitais, a gente tem o computador digital, as calculadoras e o sistema de telefonia, por exemplo. Como exemplos de dispositivos analógicos, temos amplificadores de áudio, equipamentos de gravação e reprodução de fita magnética, a fita cassete, e o regulador de luminosidade, como por exemplo um dimmer. Com dois sistemas diferentes, é natural que surja a pergunta aí na sua cabeça sobre qual sistema é melhor. Não é difícil de perceber que o mundo está se tornando cada vez mais digital. A migração de sistemas analógicos para digitais pode ser vista na indústria da música e do cinema. Os rolos de filme já deram lugar aos projetores digitais e os LP já deram lugares aos CDs e posteriormente aos arquivos digitais, MP3 e por aí vai. Isso ocorre principalmente pela facilidade de projetar um circuito digital. Além disso, o armazenamento de informação é muito mais fácil e ocupa muito menos espaço em sistemas digitais. Outro fator importante é a precisão e exatidão no sistema. Sistemas analógicos são sensíveis à temperatura, umidade e também sofrem com ruídos, dependendo do meio de transmissão. Quem nunca teve que colocar um bombril na antena para pegar melhor o sinal da TV? Apesar de ser bem mais vantajoso usar os sistemas digitais, ainda tem algumas limitações para esses sistemas. O mundo real é quase todo analógico. Dessa forma, para conversar com o mundo real, sistemas digitais vão precisar de fazer conversões e processar sinais, o que pode levar algum tempo. Dessa forma, 4 passos devem ser seguidos na construção de sistemas digitais que tenham entradas e saídas analógicas. O primeiro é converter a variável física em um sinal elétrico que seja analógico. Segundo, a gente converte a entrada elétrica analógica do mundo real para o formato digital. Em terceiro, a gente realiza o processamento da informação e no nosso quarto passo aí, a gente vai converter as saídas digitais de volta para o formato analógico, que seria o formato do mundo real. Os dispositivos que convertem essas entradas analógicas no formato digital são conhecidos como conversores analógico-digital. Já os dispositivos que convertem as entradas digitais para o formato analógico são conhecidos como conversores digital-analógico. Exemplos de dispositivos para converter quantidades físicas são encontrados aos montes no nosso dia a dia.
Então, se a gente voltar, por exemplo, do carro, a gente tem sensores para medir o nível de combustível, temperatura do ar e do motor, a velocidade, a aceleração, a pressão do óleo, do coletor de ar e o consumo do combustível, por exemplo. Os sistemas digitais estão presentes também na medicina, por meio de raio-x digital, exame de ultrassom, ressonância magnética. Os carros estão cada vez mais equipados com sistemas digitais e alguns deles até dão a localização do carro, por exemplo, em caso de acidente ou de quebra. A TV digital agora também permite que você pause um programa enquanto você está assistindo, como se você estivesse assistindo um filme na Netflix, por exemplo. À medida que o mundo vai se tornando digital, aumentam as possibilidades e necessidades de conhecer circuitos digitais e suas aplicações. Esse já é um pontapé inicial aí na nossa caminhada. Um abraço e até a próxima.